Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Sabe aquela imagem que a gente tem de história? Livros, datas, impérios. Bom, hoje a gente vai muito, mas muito além disso. Vamos mergulhar nos outros 99% da jornada humana. Um tempo gigantesco, misterioso, que veio antes de qualquer palavra ser escrita. É a base de tudo o que somos. A história de como nós nos tornamos humanos. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? A gente está falando de um período de tempo tão, mas tão vasto que é até difícil de imaginar. Uma era sem reinos, sem escrita, mas que foi o palco das inovações mais importantes, aquelas que nos definiram como espécie. Para conseguir organizar essa jornada imensa, os historiadores dividiram tudo em 3 grandes eras. E vale a pena pensar nelas não como simples períodos, mas como 3 revoluções que mudaram para sempre o jeito que a gente vivia, pensava e interagia com o mundo. Vamos conhecer a primeira. Nossa primeira parada nessa viagem no tempo é o Paleolítico, que a gente também conhece como Idade da Pedra Lascada. E olha, este não é só o primeiro capítulo da nossa história, é de longe o mais longo de todos, durando milhões de anos. Aqui, a regra número 1 era bem simples: sobreviver. Tenta imaginar uma vida em movimento constante. A economia era totalmente ditada pela natureza, o que dava para caçar, pescar ou coletar. Sem um lugar fixo, os grupos eram nômades, sempre seguindo as estações e os animais. A sociedade era o básico, o grupo familiar. E a tecnologia? Era a pedra lascada, uma ferramenta simples, mas que foi genial para garantir a sobrevivência. Então, no meio de tudo isso, algo acontece. Uma virada de chave que muda completamente as regras do jogo. A humanidade não apenas descobre o fogo, ela aprende a controlá-lo. Isso, sem exagero, foi um dos momentos mais revolucionários da nossa história. O mais incrível aqui é perceber o efeito dominó de uma única tecnologia. Cozinhar não era só para a comida ficar mais gostosa, significava mais energia e menos doenças. O calor permitiu que a gente se espalhasse por climas que antes eram impossíveis de habitar. A segurança contra predadores mudou o que significava a noite e a luz. A luz criou mais tempo para a comunidade, para a cultura, para a própria evolução. Então, o ponto central do Paleolítico é este: uma relação de total integração, de dependência da natureza. Os humanos eram parte do ecossistema, não os mestres dele. Mas isso estava prestes a mudar, e mudar muito. Agora, a gente entra numa das maiores reviravoltas da história, o Neolítico. Se no Paleolítico a humanidade vivia da natureza, no Neolítico ela aprendeu a fazer a natureza trabalhar para ela. A diferença é monumental. É exatamente essa a mudança de mentalidade. A gente deixa de ser só um passageiro na natureza para se tornar, de certa forma, um jardineiro, um pastor. A questão não era mais onde está a comida, mas sim como podemos criar mais comida. Essa mudança de pergunta abriu um mundo de possibilidades. O coração dessa transformação toda foi a Revolução Agrícola. Pela primeira vez, os seres humanos controlaram sua própria fonte de alimento. Pode não parecer grande coisa hoje, mas essa foi a inovação que permitiu todo o resto que a gente chama de civilização. E o efeito dominó foi quase que imediato. A agricultura ancorou as pessoas na terra e daí surgiram as primeiras aldeias. Com o suprimento de comida mais estável, a população, explodiu. E talvez o mais importante, pela primeira vez na história, surgiu o tempo livre. Tempo para desenvolver novas habilidades, como a cerâmica, a tecelagem. A sociedade começava a se tornar mais complexa. Mas a jornada não parou por aí. A próxima revolução foi desenterrada, literalmente, de dentro da terra. Ao aprender a extrair e a moldar metais, a humanidade começou a forjar a civilização no sentido mais literal da palavra, preparando o palco para as primeiras cidades. E foi um processo, né? Começou com o cobre, que era mais macio. Depois veio o pulo do gato de misturá-lo com o estanho para criar o bronze, muito mais forte e durável. E finalmente o domínio do ferro, que era mais resistente e bem mais comum, o que meio que democratizou o acesso a ferramentas de armas de melhor qualidade. O impacto disso foi imenso. Ferramentas de metal, como arados, por exemplo, aumentaram demais a produção de alimentos. Isso gerou um excedente, ou seja, mais comida do que o necessário para sobreviver. E esse excedente se tornou a base para o comércio entre as comunidades. E aqui a gente vê o caminho lógico que as coisas seguiram. O excedente levou ao comércio.
O comércio levou ao crescimento de centros urbanos, e pela primeira vez, a posse de terras e de metais criou uma hierarquia social bem clara, com líderes e uma estrutura de poder. O mundo estava pronto para as primeiras civilizações. Então, vamos dar um passo para trás e resumir essa jornada extraordinária. Se a gente pudesse condensar milênios de história em 3 lições fundamentais, 3 grandes saltos da nossa espécie, como seriam? Primeiro, a humanidade aprendeu a sobreviver. Contra o frio, contra os predadores, contra a fome. Nossa espécie usou a pedra e o fogo para se firmar no mundo. Depois, a gente aprendeu a produzir. Deixamos de apenas coletar o que a natureza oferecia e passamos a moldar a paisagem, garantindo o nosso próprio sustento. E, finalmente, aprendemos a transformar. Com o domínio dos metais, transformamos os elementos da Terra em ferramentas de poder, de riqueza e de complexidade social, abrindo as portas para a história como a conhecemos. Essa tabela aqui resume tudo de uma forma brilhante. A transição da caça para a agricultura, da vida nômade para a urbana, da pedra lascada para os metais e dos pequenos bandos para as sociedades hierárquicas. É a história da nossa origem em um único lugar. O que nos leva a uma reflexão final. A pré-história nos ensina que cada era é definida por uma tecnologia que transforma tudo: a pedra, a semente, o metal. Então a pergunta é: qual é o metal da nossa era? A internet? A inteligência artificial? E enquanto usamos essas novas ferramentas, que novo mundo, que nova sociedade estão os forjando sem sequer perceber? Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.